Pedir licença, Maria de Carli, porque um homem foi morto a tiros dentro de um Porsche em Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo. Latrocínio em Guarulhos. O empresário de apenas 35 anos foi identificado como Rodrigo Júnior da Silva Ponce. De acordo com a Polícia Militar, o crime aconteceu por volta, olhem só, senhores, das 11h55 da manhã, em pleno sábado. Quando ele vai imaginar que num sábado de manhã ele não pode passear com um carro importado pelas ruas da cidade de Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo? De acordo com as testemunhas, sempre, duas motocicletas se aproximaram do veículo e atiraram 2 vezes. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública informou que a vítima tinha um coldre vazio perto da cintura. Quando olha a arma, você tem arma, é para você ter elemento surpresa, senão atua contra você. Ele tinha um celular, um relógio e alguns anéis que foram levados do local, o que reforça a possibilidade de ter sido mesmo um roubo seguido de morte, um latrocínio em que você mata para roubar. Estas são as imagens. Maria de Carli, você é de Salvador. Sim. Salvador também está uma cidade violenta. Fortaleza está a cidade mais violenta do Nordeste. Natal tem um altíssimo índice de homicídios. Nós não podemos, hoje na região Sudeste, no Rio de Janeiro, tomado pelo crime organizado. São Paulo com esses latrocínios, essas motocicletas circulando pela cidade. Você está caminhando pelo Itaim de manhã, você é assaltado. Você está andando, vai fazer uma caminhada na Praça Charles Miller, você é assaltado. Você vai no Parque de Ibirapuera, naquela entrada da Rua Quarto Centenário, você é assaltado. E se você não tem um carro blindado, você tem pânico permanente. Você não pode ter mais um relógio, um carro importado. E em pleno sábado de manhã, Maria de Carli, você sabe que eu fui assaltado um sábado de manhã? Mentira, sério? Foi assaltado em 2019. A gente parou, colocou a arma no vidro, porque o vidro não era blindado. Eu estava com o som no máximo, ele batia com a arma, eu não ouvia. Tempo de eu tomar um tiro, porque eu não estava ouvindo aquele assalto, tá certo? Depois consegui reconhecê-lo. Vale a pena ir na delegacia, consultar o book de fotos. Reconheci, foi para audiência, reconheci na audiência, foi condenado. Mas normalmente o que a pessoa faz, não acredita no sistema e vai embora. Maria de Carli, a situação está perigosíssima para todos nós. A Jovem Pan está metendo a boca no trombone. O que você acha dessa questão da alta da criminalidade? É isso mesmo, Capês. Você mencionou Salvador, né? A Bahia é o estado mais perigoso do Brasil. É gritante o que acontece lá no Nordeste, principalmente no meu estado. Infelizmente, muito, muito perigoso. Mas a gente mencionava aqui, né? A gente trazia nas notícias as guerras no mundo, né? Guerras entre países. Mas no Brasil, a guerra aqui é outra. A guerra é contra o crime. É o índice de violência equivalente a territórios de conflito, que é o que a gente mostrou aqui. O assassinato em plena luz do dia de um empresário andando com o seu carro pessoal. De fato, muito, muito preocupante. Nós sabemos, cidadãos, que andar na rua é perigoso, a gente anda em alerta, quando faz sair, não pode, tem que ter o celular do ladrão, ou seja, somos reféns deste crime que cada vez mais cresce, cada vez mais se organiza, cada vez mais se institucionaliza, cada vez mais se politiza, porque o crime está em todos os lugares. Esses ladrões, eles fazem parte ali, né, em termos da cadeia hierárquica do crime, ali quem são os ladrões que roubam para revender e matam uma vida para terem artigos de luxo e revender e tentar fazer algum dinheiro em cima disso. Um absurdo. A gente acompanhou aqui recentemente, né, em alguns bairros da cidade de São Paulo, o Vitão, que foi assassinado, o ciclista ali na frente do Parque do Povo. Quer dizer, tá muito complicado. E nem reagiu aquele, nem tinha reagido. Pois é muito complicado, você anda com medo, os índices de latrocínio aumentaram aqui atualmente, é muito complicado. No Brasil, a gente vê o crime organizado faturar cada vez mais a cada ano, crescer a sua presença cada vez mais nos países do mundo, o tráfico de drogas, a política fazendo parte do crime, conluio com o crime. Então, assim, só piora a situação. E as prisões, enfim, outros assuntos, né? As prisões, verdadeiras escolas do crime. A imagem mostra ele saindo para a morte, quer dizer, o cachorro tá com o cachorro, sai de casa, vai dar uma passeada numa rua tranquila. Quando você vai imaginar que surge do nada
olha lá, começa a ser seguido. Maria Decário coloca isso, né? Exato, preciso ter uma resposta urgente das autoridades que tentam correr contra o tempo, mas não estão conseguindo acompanhar o crime. É preciso fazer uma série de pacotes, uma série de decisões para ser tomadas para ontem. E ainda não consegue, em termos de morosidade, acompanhar as inovações do crime, como eu falei, que já se alastraram pelo Brasil afora. Se fosse uma empresa, hoje em dia, o PCC seria uma das que mais lucra no Brasil, com lucros bilionários. Como é que você consegue combater isso agora com estados que são ineficientes e não conseguem combater o crime de fato? Meu querido Guilherme Mendes, em termos de segurança pública hoje é a principal preocupação do brasileiro, que é extremamente grave. Como você consegue explicar um fenômeno como esse? O Brasil está entre as 10 maiores economias do mundo. É o segundo país mais rico do hemisfério sul. Chegamos a ser a 7ª economia nos anos 70, bem à frente da China, bem à frente da Índia. Estamos estagnados, mas ainda estamos entre as 10 maiores economias do mundo. E, no entanto, você tem, número 1, o crime organizado, lavando dinheiro a céu aberto, empreendimentos imobiliários, transporte urbano, loja de automóveis, danceterias, lavanderias de roupa, restaurantes, tudo que você pode ver, ele está com a mão em tudo. Então, o crime organizado lava 200 bilhões de reais por ano. E tem a criminalidade violenta, em que o sujeito sai e mata para roubar. Eu pergunto para você, o correto não seria seguir o dinheiro, follow the money? Como é que nós até hoje não temos uma legislação que permita a arrecadação pelo Estado de todos os bens da organização criminosa que sejam leiloados e colocados numa conta até o final do processo? Como fazer para enfrentar esse problema que continua? Você, com certeza, quando sai com o seu carro, se para um motociclista ao lado, você respira um pouquinho assustado. Como você vê essa questão da insegurança pública no Brasil? Capês, primeiro que quem tiver resposta para essa pergunta será o potencial presidente da República, se não em 26, em 30. Até como você bem colocou, esse é o tema que afeta todos os brasileiros. Das menores cidades aos grandes centros urbanos, toda a população parece, em alguma medida, com uma variação de um ou outro crime, temer ser acionada ou ser contatada pela criminalidade. Eu não tenho essa resposta, como você bem colocou, até porque talvez essa questão da segurança pública ela seja uma das mais complexas em todo o mundo, quando você trata da administração pública e das medidas que devem ou não ser tomadas. Envolve mecanismos psicológicos, envolve religiosidade, envolve combate ao crime propriamente dito, e aí você tem caminhos a serem escolhidos, e aí é o ponto que eu vou desdobrar. Eu acho que o caminho que o Brasil escolheu é, sem dúvida, os piores, e não falo isso não só porque eu não concordo, mas porque os números mostram isso, não é? Então você teve uma aposta no aumento de número de armas por cidadão, armas per capita, com a legislação afrouxando o acesso a armas, o acesso a munições, como uma espécie de defesa de que o cidadão, entre aspas, de bem, teria ao ser atacado. Então, quem tem uma arma, em tese, se defenderia melhor. Isso, do ponto de vista abstrato, é uma verdade. Só que, no entanto, quando a gente olha ao ingresso de muitas armas na sociedade brasileira versus o índice dos crimes, a gente vê que, pelo contrário, o que houve foi um aumento. Então, você teve um aumento em latrocínios, você teve uma queda bastante significativa em homicídios. Isso é um fato. Agora, em relação à violência doméstica, violência contra mulheres, latrocínio, estelionato, teve um aumento exponencial. Furtos e roubos também aumentou. Furtos e roubos também, a Maria aqui está complementando muito bem. Então, ou seja, o que mostra que mais arma não significa necessariamente mais segurança. E fora isso, Capês, você foi o ponto central. A estratégia adotada por grande parte dos governos estaduais, e que são aqueles que têm a primazia de definir as políticas de segurança pública, e hoje no Brasil a gente tem um predomínio de governos de direita, aquele combate mais ostensivo, troca de tiros, prisão, muitas mortes, a letalidade policial explodiu, inclusive na Bahia, para não dizer que eu estou aqui falando que é um governo de direita ou um governo de esquerda. Essa é uma tragédia que não tem coloração partidária. Essa escolha mostra que as organizações criminosas não estão sendo abaladas na medida em que são mais presos ou mais mortos determinados criminosos. O caminho é exatamente isso que você falou, Capês. Sufocamento financeiro,
combate à receptação, bloqueios de celulares para que aquele ladrãozinho que vai ali roubar o seu celular, como fez contigo, no carro, ou então no ponto de ônibus, quando tem uma pessoa ali aguardando e eles chegam de moto ou chegam de bicicleta. Não é ladrãozinho não, hein? É ladrãozão. Não, o ladrãozinho, porque ele aponta, ele vai pegar aquele celular, vender por 100, 200 reais e vai alimentar uma grande indústria que, inclusive, leva esses celulares para fora do Brasil. Então, você tem aí conluio de autoridades portuárias, autoridades aeroportuárias, você tem receptadores internacionais e para desmantelar essa estrutura, muito pouco é feito. É feito aqui apenas para combater aquele cara da ponta, o cara que vai botar o revólver na sua cara, vai te ameaçar ou por vezes vai te matar. É importante combater a ponta do crime? É importante, mas muito mais importante seria investir no desmantelamento dessas mega estruturas. E, infelizmente, a gente não vê o Estado brasileiro caminhando com essa velocidade. Aqui no Estado de São Paulo, a gente conseguiu sequestrar bilhões de reais em operações juntos ao Ministério Público e à Polícia Civil. Mas é muito importante que essa política ganhe âmbito nacional e, quiçá, internacional, não é?